Acho que já estamos conectados, será? Aí. Alô, alô! Você que se conecta aqui na minha fanpage, violinista ou não violinista, ou só admirador da música ou desse instrumento maravilhoso que é o violino. Você que está aqui na minha fanpage, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo muito, muito bem nesse último dia do ano. Resolvi fazer essa pequena entrada ao vivo para compartilhar uma coisa que sempre no último dia do ano é o momento onde a gente, não sei se é com vocês, para mim é o momento onde eu faço a revisão do ano que passou e escrevo coisas novas, novos objetivos para o próximo ano que virá. Sempre faço isso. E aí eu quero compartilhar com você as mandigas, entre aspas, que dão certo, que para mim desde 2015, toda virada de ano eu faço exatamente a mesma coisa, eu quero compartilhar com você. Mas antes eu quero dizer, já pedi desculpa por dois motivos. Por você que, quando eu falo mandiga, se você se sente ofendido por isso, perdão. É mais uma palavra popular, tá bom? Que eu quis colocar aqui no nosso título. E a segunda desculpa é, quer dizer, antes de falar da segunda desculpa, então me desculpa se isso te ofende, não é minha intenção. E a segunda desculpa é que isso é sim um clickbait. O que é um clickbait? É um título, mas eu não vou falar especificamente de mandigas, não sei se é assim que se escreve ou se fala, não vou falar de nenhum feitiço, não vou te falar nem nada de mágica que eu faço, não é sobre isso. Mas se eu não tivesse colocado isso no título, você talvez não ficaria tão curioso. Tem a ver com um ritual meu, mas não é um ritual que eu levo para o lado espiritual da coisa, tá bom? É um lado muito prático e bem racional, tá certo? Então a segunda desculpa é que nós vamos falar de coisas práticas e racionais e não o lado mais espiritualístico, não sei como é que fala, tá bom? Nós vamos falar de coisas práticas. Ó, todo ano, desde 2015, eu escrevo, desde quando eu conheci essa técnica, eu escrevo para mim mesma. Antes eu comecei escrevendo sobre o futuro, né? Então eu pegava todo final do ano e escrevia sobre o futuro, sobre como é que vai ser o meu final do ano por exemplo, meu final do ano de 2021. Então eu escrevo como se eu estivesse lá no futuro, me parabenizando por todas as coisas que eu fiz durante todo 2021. Então eu comecei assim, e isso também é uma técnica muito excelente. Eu aprimorei um pouco porque no decorrer desses anos que a gente coloca as coisas no papel, que a gente começa a escrever objetivos e alguns deles não são conquistados, que é totalmente normal, eu comecei a levar também um pouco, eu não comecei a ter muita maturidade sobre isso e eu fiquei um pouco mais, vamos assim, mais de pé atrás, de não escrever coisas muito grandiosas para mim, de escrever coisas que era fácil de conquistar, enfim, por conta desse outro método de escrever a carta, né? Então eu aprimorei isso para que eu pudesse, de fato, sonhar um pouco mais para mim, sonhar coisas que eu sou capaz de fazer em 2021. Mas como é que eu escrevo esse meu sonho, né? Como é que eu escrevo os meus objetivos e consigo realizá-los? Vou te dar um exemplo do que foi o 2020 para mim. 2020, antes de falar de 2020, desde 2017, eu acho, até 2020, eu tinha um pensamento muito único, assim, nas minhas orações, que era assim, eu sempre pedia para Deus que me permitisse ter um pensamento claro, um pensamento bastante alinhado, sabe? Porque eu não gostava de ter coisas conturbadas na minha mente, de ficar remoendo coisas. Eu já tinha passado por um processo de desenvolvimento e eu não queria voltar ao que eu era, né? Enfim, e alguns pensamentos, assim, eles ficavam assim, né? Permaneciam, parecia que eu não crescia, não evoluía. Então eu pedia para Deus sempre para que eu tivesse um pensamento mais alinhado, mais claro, para que eu encontrasse
o caminho da luz, vamos dizer assim, eu encontrasse pensamentos claros, vamos dizer assim, é essa palavra, não tem outra palavra, pensamentos mais claros. E aí, no finalzinho de 2019, eu tava viajando, eu encontrei um livro, acho que foi num aeroporto, que tá ali, tá ali, chama-se Pensamento Alinhado, um livro bem pequeno mesmo. E eu comprei esse livro no finalzinho com a intenção de ter o pensamento alinhado para 2020. E ali, ele era uma dica, tipo, foi muito certeiro eu ter comprado aquele livro naquele momento, porque eu escrevi todo o meu 2020 baseado naquele livro. Que é você conseguir colocar os seus objetivos de uma maneira mais alinhada. Então você pode, ao mesmo tempo que sonhar alto, você alinha isso para que o sonho realmente aconteça. Que sonhar alto traz medo pra gente, não é verdade? A dúvida, será que eu vou conseguir fazer isso? Isso tá sempre pairando na nossa mente. A vozinha da dúvida, a vozinha do medo tá sempre por aqui, né? E uma das coisas que você deve sim fazer, porque vai doutrinar o seu cérebro, é falar sobre as suas dúvidas e falar sobre os seus medos. Talvez não falar para alguém desconhecido, pode ser que você não tenha esse hábito, mas então escreva, pelo menos escreva sobre as suas dúvidas, sobre os seus medos. O que você tem medo? Ah, eu tenho medo de perder meu emprego. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo que fulano de tal morra e eu não sei como que eu vou sobreviver a isso. Enfim, é tragédia. Enfim, o que você tem medo? Então escreva isso no papel. Sabe por quê? Quando a gente objetifica, vamos dizer assim, a gente tira o medo daqui da cabeça e coloca ele no papel, meio que a gente deixa ele num nível menor. Isso é muito factível, é muito assim, palpável isso. Então tira o medo daqui, coloca ele no papel. E se você conseguir, o medo ou dúvida, tá? Medo ou dúvida. Quando eu falo medo, então entenda que tira o medo ou dúvida daqui, coloca isso num papel, escreve. E se você conseguir ir para a próxima etapa é fale sobre isso com alguém. De repente, algum amigo, uma amiga mais próxima a você, algum familiar, mãe, pai, irmão, tia, não sei, primo, quem você tem aí próximo. Ou se você não tem ninguém próximo para você falar isso, esposo ou esposa, que aqui em casa é meu esposo, é o meu é quem me ouve. Coitado dele, eu falo muito. Então tá, minha mãe me ouve muito, enfim. Então fala isso, fale sobre suas dúvidas, fale sobre seus medos, porque aí eles vão ficar cada vez menores, entende? Se você tirar daqui, escrever no papel ou externar isso, eles vão ficar cada vez menores. Você vai achando soluções para isso, tá bom? Então a primeira coisa é fazer isso. Porque se você se desprender desse seu medo, dessa sua dúvida, com certeza você vai conseguir encontrar novos objetivos para o próximo ano, né? Vai encontrar objetivos bons, objetivos, não é que bons, objetivos que realmente te dão o gás para você querer fazer, querer cumprir, me entende? Não objetivos normais, continuar no meu emprego. Meu objetivo é continuar, não perder meu emprego. Sei lá, isso não é tão assim desafiador, me entende quando eu falo isso? Não é tão desafiador. Mas imagina, meu objetivo é ser promovido para tal cargo. Isso é um objetivo mais desafiador do que um objetivo de simplesmente manter o emprego. Ok? Só para te dar uma aclarada nisso. Então eu tava lá, isso tudo pra começar a falar como é que eu projetei o meu 2020, né? Então eu projetei meu 2020, aqui ó, eu sempre tenho folhas, eu tenho muitas folhas, as minhas gavetas são cheias de folhas. Eu tava revendo o que eu escrevi para 2020, então eu botei muito do que eu li no livro, do processo que eu li do livro, né? Para alinhar os meus pensamentos e escrever objetivos realmente alcançáveis e ao mesmo tempo desafiadores. Foi muito legal, muito legal. Eu tava revendo, eu atingi pelo menos 80% de tudo que eu escrevi, eu gostei muito, apesar desse ter sido um ano 2020, né? Um ano bem atípico, cheio de desafios novos aí por conta
dessa situação toda na área da saúde, na verdade. Mesmo assim, deu certo pra mim, deu mais do que certo. E eu tô muito, muito feliz. E por que eu tô feliz? Eu quero compartilhar isso. Esse meu método para 2020, que eu escrevi o ano de 2020, como é que eu escrevi o meu ano de 2020. E como eu já escrevi para 2021 também, só que 2021 eu não usei folhas. 2021, ó, tive uma aluna aí, muito querida, falou, Ih, você gosta de escrever, né? Eu vou te dar aí um planner. Então ela me deu um planner para eu escrever tudo que eu escrevo em várias folhas, coloquei centralizado numa folha, num caderno, né? É uma agenda planner, né? Que você escreve essas coisas, objetivos, o que você vai fazer. Então tá, tô falando muito. Eu vou compartilhar com você agora. Eu preparei aqui, ó, fiz um rapidíssimo, para não tomar o seu tempo. Eu fiz aqui uma... Tô muito grande nessa tela, né? É que eu tô usando aqui uma coisa nova que eu comprei. Ó, deixa eu compartilhar com você. Vou compartilhar 5 passos para você definir, quer dizer, mandigas, rituais, meus rituais, que dão certo para mim, mas cada um tem o seu jeito, né? Pode ser que isso seja uma luz para você, tá bom? Se você ainda não definiu os seus objetivos para 2021, pode ser que isso seja uma luz para você. Olha aqui, ó. Então, definindo objetivos para 2021. Isso aqui é baseado no método do pensamento alinhado, tá bom? Então, são simples 5 passos, mas que podem demandar um certo tempo para você se avaliar e escrever e colocar aqui com sinceridade suas questões. Então, a primeira pergunta que você se deve fazer, que você deve escrever no seu papel, que é o que eu escrevi no meu papel aqui, ó. Tá aqui. Qual é o seu ideal de vida pessoal e profissional? Se você tivesse como ter uma vida ideal em 2021, qual é essa vida ideal? Né? O que você visualiza de vida ideal? Eu vou compartilhar, que eu não vou compartilhar em todos, não, que eu não vou abrir tudo que eu escrevi para mim. Eu vou compartilhar o que eu escrevi, por exemplo, para 2020 para mim. Ó, o meu ideal de vida, no lado espiritual, é que eu queria, uma vida ideal para mim é ser muito aquecida. Ou seja, sentir bastante a presença do Espírito Santo de Deus e ter sabedoria. Né? A sabedoria não humana, mas a sabedoria vinda de Deus para pensar e para agir. Então, era um ideal de vida para mim. A outro ideal de vida para mim, lá em 2020, era ter um lar. Era, não é, né? É um ideal, precisa ser. Eu vou repetir isso todos os anos. Ter um lar sempre harmonioso, sempre em harmonia. Né? É muito melhor a gente viver em harmonia do que viver brigando, não é verdade? Seja com parente, seja com esposa, seja com filho. O ideal é encontrar sempre o acordo, né? Sem brigar. Harmonia. O ideal também seria ter vizinhos com que eu pudesse ter bastante união, companheirismo, que a gente às vezes depende. Às vezes não tem um familiar perto em casa, mas tem um vizinho. Então, se seus vizinhos são companheiros, eles te ajudam muito, tal qual, o tanto quanto a família, né? Então, a vizinhança também é harmoniosa. E ter uma vida uma vida física saudável. Então, um corpo saudável também é um ideal de vida para mim. Isso eu escrevi lá em 2020, só compartilhando, para que quando você pare para fazer, se você for fazer isso, quando você se pergunte qual é o meu ideal de vida pessoal. Eu gostaria que minha vida pessoal fosse assim, 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 assim. Qual é o meu ideal de vida profissional? Eu gostaria que profissionalmente eu fizesse isso, eu pudesse ser assim, 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 ok? Seja bastante sincero com você mesmo. Quando eu digo isso, é porque às vezes a gente coleta um ideal de vida que não é nosso, né? É de uma outra pessoa, mas não é nosso. Eu tava falando exatamente isso com meu esposo esses dias, uns 2 dias atrás, que eu tava falando com ele. Meu ideal de vida não é ter um avião, um
que fala? Um iate. Uma mansão lá na ilha, não sei do que das contas. Eu realmente não é o meu ideal de vida. Juntar bens nessa proporção não é meu ideal de vida. Mas, por que não é? Porque eu tenho meu centro da minha vida é outro. Mas tem pessoas que o centro da vida delas pode ter mais a ver com isso. Tá ligado mais a iate, a avião, enfim, né? Eu acho que em cada momento você tem objetivos diferentes, mas eu acho que mesmo quando, se um dia eu tiver num momento onde ter um avião é algo realmente factível e necessário, eu não hoje não vejo tendo isso como um objetivo, me entende? Por exemplo, se eu fosse uma cantora super famosa, tipo Ivete Sangalo, se eu tivesse nesse momento da fama da Ivete Sangalo, se eu tivesse a minha cabeça, porém com a fama da Ivete Sangalo, eu não penso que eu teria como objetivo ter um avião. Tá, ok, só para entender que não, nesse momento onde você coloca o que é o seu ideal de vida, seja sincero com você mesmo, porque às vezes o ideal seu é ser um pouco mais simples, mas o ideal, sei lá, do seu esposo, da sua irmã, do seu irmão, é o ser um pouco mais sofisticado. Não pegue a coisa que não é sua, não se aproprie de coisas, de objetivos, de ideais que não são seus. Ou tá, se você tem esse ideal mais sofisticado, também, tudo bem, tenha também, ok? Mas a ideia aqui é que você seja sincero ou sincera com você mesmo, tá? Ideal seu, qual que é o seu ideal de vida pessoal e profissional? Escreveu isso? Escrevi, beleza, aí eu vou escrever a minha segunda parte da minha carta. Bom, eu tenho esses ideais. Logo, para atingir esse ideal, meu objetivo esse ano é fazer o que para eu atingir esse meu ideal? Tá vendo como uma coisa depende da outra? Então, dando um exemplo aqui, ó. Se eu coloquei lá, tenho o ideal de ter, o ideal para mim sobre a vida espiritual é sentir bastante a presença do Espírito Santo de Deus. É um ideal. Ok. Então, qual é o meu objetivo para que eu consiga ter essa vida espiritual ideal? Então, o meu objetivo é orar todos os dias, jejuar, sei lá, enfim, você vai definir objetivos para alcançar a vida ideal. Fica claro? Então, uma coisa depende da outra. Show de bola! O terceiro passo é, definidos os objetivos, em função daquilo que você acha ideal, você vai colocar prioridades. De repente, a vida, aqui vou dar sempre o mesmo exemplo. A vida espiritual, vou dar sempre o mesmo exemplo, eu comecei com esse exemplo, tá? Qual é a importância da vida espiritual? Qual é a importância desse meu ideal? Logo, qual é a importância desses meus objetivos? Em função de todas as outras coisas que eu também considero importante e quero que aconteça, né? Qual é o índice de prioridade? É número 1? É número 3? É número 10? Sei lá. Você vai definir, sendo totalmente sincero ou sincera com você mesmo, qual é a prioridade desse seu objetivo em função do outro objetivo. Ou seja, elenque aí prioridades. Qual é? A vida física saudável é a prioridade. A vida espiritual é a segunda. A terceira é a vida com a família. A quarta é a vida profissional. Isso aqui eu tô dando um exemplo, mas qual é a sua prioridade em relação a esses objetivos que você definiu? Seja sincero, coloque exatamente o que você sente. Isso é você com você mesmo. Você não vai ter que provar nada para ninguém. Isso é você com você mesmo, ok? Então seja sincero com você mesmo. Coloque lá 1, 2, 3, 4. Ok, definido as prioridades, você vai para a próxima etapa, que é justificar esses seus objetivos. Então, por que é importante? Por quê? Por exemplo, então, vamos dar sempre o mesmo exemplo, tá? Ideal de vida espiritual, ser aquecida, muito aquecida e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Segundo,
Aí eu caio pro objetivo. Então, logo, para ser aquecida, eu preciso orar todos os dias. Então, por que que eu quero isso? Por que que eu quero isso? Porque se eu sei que se eu orar, eu vou fazer isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Por que isso é importante? Pelo menos três fatores que justificam a importância desse objetivo na sua cabeça. A sua cabeça pode ser alinhada, você não precisa ter pensamentos confusos, desde que você faça esse link, ok? Tá bom, escrevi por que que é importante, então eu coloco aqui, ó, de 3 a 5 porquês. Por que você considera isso importante? 3 a 5 coisas que você considera isso importante, que tornam aquilo importante. Agora, a última etapa é desdobrar esses objetivos em metas específicas. Por exemplo, agora eu vou dar outro exemplo, tá? Aqui eu também falei de vida saudável. Ideal, ter uma vida física saudável. Logo, meu objetivo, deixa eu colar aqui. Meu objetivo era em relação a isso, agora pra achar. Aumentar a frequência de cuidados com a minha saúde física. Então, logo, meu objetivo era me cuidar mais, já que o ideal era ter uma vida física saudável. Então, logo, meu objetivo era me cuidar mais. Show! Defini a prioridade, falei o porquê. Por que eu precisava de me cuidar mais? Por que isso me traria... o que isso me traria de bom? Eu coloquei aqui, por exemplo, ó. Por quê? Porque assim eu consigo viver mais, viver melhor, ter autoestima. Todo mundo sabe, né? Corpo sã, mente sã, corpo são, né? Ter mais energia para trabalhar, para casa. É verdade? Então, a boa saúde te traz inúmeras coisas boas que refletem, não só fisicamente, né? Então tá. Aí eu coloquei, beleza, eu defini meu porquê, agora eu vou definir uma meta específica para isso. Aí eu defini lá, parar de beber refrigerante, perder... Nossa, eu tinha uma meta muito, muito grande, só que eu não consegui, eu consegui nem metade. Perder 15 quilos. Olha, essa era a minha meta de 2020, vai continuar sendo 2021. Eu perdi 3, não perdi 15, eu perdi 3, enfim. Tudo bem, mas não fiz exercício, né? Não fiz exercício, estava aqui como sendo minha algo a fazer, mas não fiz, enfim. Mas consegui um quinto da minha meta eu consegui. Mas o outro eu consegui, ó, parei de beber refrigerante. Então você coloque metas agora específicas para que você atinja o seu objetivo, logo você atinge a sua vida ideal. Faz sentido aí? Me fala se faz sentido, eu sei que eu falei demais. Eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Era isso, eu preparei rapidamente. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não consigo entrar no Facebook agora. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Eu queria compartilhar isso com você. Vou colocar o link disso aqui, dessa apresentação pequena que eu fiz pra você aqui, caso você queira fazer aí na sua casa. Ainda dá tempo. Faça esses tipos de coisa, porque isso te ajuda muito. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, Ctrl V. 5 passos. Ok, depois eu melhoro a forma de dizer aqui, depois eu melhoro a descrição. Para definir. Ixi, doideira. Para objetivos. Ok. Pronto, tá aí. Show de bola. É isso. Se você fizer, me comente como foi, tá? Em seguida, eu li outros livros que também me ajudaram muito como complemento nessa questão de objetivos. Um livro que eu tô terminando de ler, esse aqui, muito bom, ó, Start. Que também traz muita clareza, pelo menos me identifiquei muito
sobre aquilo que eu penso, sobre como definir as coisas e não ter medo de sonhar. Não tenha medo de sonhar, tá bom? 2021 seja muito, muito bom, muito próspero, que você tenha clareza para definir os seus objetivos e que você tenha coragem também para fazê-los e executá-los, tá bom? Força total, excelente virada de ano para você, excelente 2021. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau. Agora tem que